queridos alunos do 7º ano, sou a professora Elisângela, estou aqui com você com muita alegria e eu espero que esteja tudo bem com você. Eu espero que você esteja se cuidando, que a sua família também esteja bem e eu tenho certeza que nós teremos uma aula muito bacana. E antes de começarmos a nossa aula, eu quero fazer um pedido para você. Eu quero pedir para você pegar o teu caderno de ciência, isso mesmo, pega o teu caderno porque você vai querer com certeza fazer grandes anotações sobre essa aula. Chama todo mundo, empurra o sofá e vamos todos participar dessa aula. Antes de nós falarmos sobre as angiospermas e suas características gerais, eu quero chamar a sua atenção para os nossos objetivos, meta, nós temos que ter. E hoje nós temos este objetivo na aula de hoje. Conhecer as estruturas que compõem as angiospermas, suas funções e algumas de suas adaptações. Quero convidar você para que junto comigo a gente possa observar essa imagem aqui. Olha que imagem linda de um ipê. Você já ouviu falar do ipê amarelo? Qual a importância das plantas para o ambiente? Eu quero que você pense um pouquinho, converse aí com a família, com os amigos e a gente já volta para falar mais sobre isso. E aí, turma, eu voltei e eu estou assim um pouco ansiosa, querendo falar com você sobre isso. Gostaria de saber o que você pensou. Sobre o ipê amarelo, você já ouviu falar? Essa planta tão linda, é uma planta também ornamental para o nosso ambiente, é uma planta de grande inspiração artística também, isso mesmo. Mas uma outra pergunta que eu quero fazer, que nós devemos pensar muito sobre isso. Qual que é a importância das plantas para o ambiente? Quando a gente vê uma planta, o que a gente pensa sobre ela? Um ser vivo? Sim, um ser vivo que está ali para disponibilizar oxigênio para nós. É verdade, através das plantas nós respiramos e também é a partir delas que há uma grande diversidade de espécies. Ali os pássaros fazem os seus ninhos, exatamente. As plantas, muitas vezes, na maioria das vezes, elas se tornam habitats para muitas espécies, para os pássaros, também são atrativas para os insetos, que são animais que ajudam na propagação desses seres vivos, que são as plantas. Então, as plantas têm uma diversidade muito grande para nós. Alimento, oxigênio, aquela sombra fresca, naquele dia bem ensolarado, quente. Então, nós devemos cuidar muito bem desses seres vivos, porque são de extrema importância para nós. Agora, eu quero convidá-lo a ler uma matéria junto comigo, é uma matéria muito importante que vai falar sobre as angiospermas. De modo geral, falar das plantas, né? Gimnospermas e angiospermas, uma história de sucesso vegetal, por Mariana. Uma das maiores inovações que surgiram no decorrer da evolução das plantas vasculares foi a semente. Essa estrutura protege e alimenta o embrião dos vegetais, justamente nos estágios mais delicados da germinação. Então, aqui, falando da semente que alimenta os embriões. Por isso, as gimnospermas e as angiospermas, também chamadas de fanerógamas, têm vantagem sobre os grupos de vegetais que se reproduzem por meio dos esporos. A prova disso é que existe um número muito superior de espécies vegetais produtoras de semente do que de plantas que fazem uso dos seus esporos para se propagar. As angiospermas são as plantas que apresentam maior sucesso evolutivo nos dias atuais. Se compararmos o número de angiospermas e gimnospermas, poderemos notar que o primeiro grupo de plantas
conta com cerca de 235 mil espécies viventes contra 720 espécies do segundo grupo. Então, aqui está sendo contado para nós que a diversidade desse primeiro grupo, das angiospermas, é bem superior ao das gimnospermas. Ou seja, são infinitas, milhares de espécies que existem da angiosperma. Em torno de mais ou menos 300 mil espécies, por aí a gente poderia pensar nesse número. É uma planta muito diversificada. Eu tenho uma pergunta para você, já que nós estamos falando de angiospermas. Nós temos aqui uma jovem, a Paulinha, ela estava comendo uma maçã e começou a pensar, por que as sementes se encontram dentro dos frutos? Aí eu pergunto para você, por quê? Você sabe por que as sementes se encontram dentro do fruto? Pensa um pouquinho e a gente já volta a falar sobre isso. Até já! Voltei, turma. E aí? Você já parou para pensar por que as sementes se encontram dentro dos frutos quando você comeu a maçã ali como a Paulinha aqui, ó, saboreando essa deliciosa maçã e você observa ali a semente dentro dela? Já parou para pensar por que essa semente aqui dentro? O fruto, além de ser um alimento muito nutritivo, saboroso, né, de extrema qualidade para a nossa saúde, ele tem uma grande importância também ali no reino vegetal. O primeiro deles que eu quero falar para você é a proteção que ele dá para a semente. Isso mesmo, o fruto protege a semente. Por isso, então, que as sementes se encontram no interior do fruto. Porque o fruto ele vai proteger totalmente ali a semente, o embrião, né? Quanto à questão nutritiva, a semente vai ficar protegida. Além da proteção que o fruto dá para a semente, o fruto também ajuda na dispersão, na propagação da espécie. Ele tem também essa função de auxiliar. As angiospermas são as plantas mais comuns e abundantes que se encontram. É fácil encontrar uma angiosperma, é fácil identificar, é fácil localizar. Elas não estão limitadas no seu habitat. Há uma diversidade muito grande de habitat, ou seja, o que eu quero dizer? Ela não está somente ali, vamos supor, no ambiente aquático. Ela está, por exemplo, como aqui mostra para nós, em ambientes de regiões de clima desértico também. Então, a gente encontra ela em ambiente aquático e a gente pode encontrar ela também no deserto. Aqui nós temos uma flor linda que, né, está ali no interior da floresta e a gente vê aqui também um ambiente desértico. Ou seja, é uma planta que ela se adapta muito fácil ao habitat, ao solo onde ela se encontra. Esse grupo apresenta uma grande diversidade. Não são poucas. Em média de umas 300 mil a 400 mil espécies de angiospermas. Tem noção? É uma variedade muito grande por conta da propagação que ocorre ali na polinização, né, que é feita ali pelos agentes polinizadores. Então, o que acontece? Uma diversidade gênica que acontece, né? Várias espécies vão surgindo ali dentro desse grupo. E nós temos aqui alguns exemplos, né? Nós temos a roseira, exatamente, a roseira. Tem rosa aí na tua casa, no jardim da tua casa? Quando eu olho para essa rosa aqui, eu lembro da minha mãe querida. No jardim dela tem uma infinidade dessas roseiras aqui. São angiospermas.
Também tem o arrozeiro, o feijoeiro, a grama, exatamente, a grama, uma angiosperma. Também os lírios, as orquídeas, coqueiros. Claro, a gente só destacou apenas alguns, porque se a gente for falar, como eu disse, é uma infinidade, né? Mais de 300 mil espécies, né? Como que a gente vai colocá-las todas aqui? Então, aqui a gente tem 3 imagens, né? Que a gente ilustra mostrando a grama, a roseira e o coqueiro, mostrando para nós aqui alguns exemplos dessas plantas de grande variedade, que são as angiospermas. Quanto ao porte, professora, qual que é o tamanho das angiospermas? São apenas aquelas árvores grandes? São só os ipês? Ou são apenas as gramas? A variedade, assim como nós, seres humanos, varia o nosso tamanho, também aqui nesse reino, né, o reino das plantas, esse grupo das angiospermas também tem uma grande variedade de tamanho, né, variando ali das gramas até as grandes árvores, né? E aqui a gente tem algumas plantas angiospermas revelando para nós, então, essa questão da diversidade do tamanho, que pode variar do menor ao menor, né? Manjericão, a azaleia e o ipê. Então, são algumas plantas que mostram para nós aí também essa variedade do porte delas. Assim como as pteridófitas e as gimnospermas, as angiospermas são plantas vasculares. O que quer dizer isso, professora? Plantas vasculares. Talvez você possa lembrar da palavra vascular quanto ao corpo humano. Tem alguma coisa a ver. As plantas vasculares são aquelas que possuem um sistema de transporte de seiva. São vasos especializados, vasos vegetais, especializados no transporte de seiva, de nutrientes, de água, tudo aquilo que a planta precisa para sobreviver. Então, esses vasos condutores de seiva estão ali para auxiliar no desenvolvimento e na nutrição das plantas. As angiospermas são essas plantas aqui, ó, bonitas, completas. Aqui a gente observa a raiz, né? Grande função de fixação, suporte, também extrair minerais, a água ali do solo. Apresenta o caule para dar uma sustentação, que é essa estrutura intermediária entre as folhas e a raiz da planta. Os frutos que estão aqui abrigando as sementes interiormente, a flor, né? Que está ali fazendo o papel da reprodução, e as folhas, que através delas ocorre ali a maior incidência da fotossíntese, que é o processo ali que a planta realiza para ela se nutrir e também nutrir os demais seres vivos. Agora, nós vamos fazer uma atividade sobre as angiospermas. Quero que você observe bem essa imagem aqui, bacana, esse esquema. E nós temos aqui 2 letras, letra A e letra B, aqui que você vai se atentar, ok? E essas letras indicam a aquisição de uma nova característica que vai surgir aqui na angiosperma. Então, você vai prestar bem atenção, analisar qual que é a característica que vai surgir aqui, ó, na A e na B. Você vai indicar, então, para nós, e eu volto daqui a pouquinho para a gente conferir junto essa resposta. Até daqui a pouco.
E aí, galerinha do 7º ano? Resolveu aí o exercício? Fez sozinho? Pediu ajuda? Se pediu ajuda é bacana, fica mais interessante a atividade e todos aprendem ali juntos, não é mesmo? Vamos conferir então esse exercício aqui? Dentro desse esquema aqui, né? 2 novas aquisições vão surgir aqui nessas plantas. Qual que seria essa aquisição? Vamos conferir? Então, aqui na aquisição primeira, na A, né, nessa estrutura aqui, qual que é a aquisição? A formação de semente que vai se dar aqui nessa estrutura. A aquisição de semente. E no esquema B que nós temos aqui, o que vai ocorrer? Qual que é a aquisição? O que a planta vai ter a mais aqui? Vai ter a formação do fruto. Então, formação de semente A e formação do fruto no esquema B. Fez desse jeito? Parabéns, viu? Parabéns pela sua dedicação. As gimnospermas, elas são diferentes das angiospermas. As angiospermas possuem semente protegidas pelo fruto. As angiospermas possuem a semente delas protegida pelo fruto. E as gimnospermas não, elas possuem as suas sementes nuas. E aqui a gente tem a revelação disso. O pinhão demonstrando para nós um exemplo aqui de gimnospermas, né? Você gosta de pinhão? Eu não sou muito, não tenho nada contra ele, mas também não sou tão assim, sabe? Tão apaixonada, porque tem gente que ama comer pinhão, né? Mas eu sei que tem uma grande qualidade nutritiva ali. É uma gimnosperma, se você gosta de comer o pinhão. E o abacate eu gosto muito dessa angiosperma. Nós temos ele aqui como este exemplo de angiosperma que está mostrando para nós o quê? Exatamente o contrário da gimnosperma. Não é uma semente nua, veja bem, ela está protegida pelo fruto. Olha que coisa mais linda, que obra maravilhosa. Nós percebemos a semente então ali protegida pelo fruto. Os frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário das flores após a fecundação, uma vez que atuam como proteção. Então, eles estão protegendo desde o início, né? Após a fecundação ali, eles já estão protegendo a semente e eles também ajudam ali na dispersão das estruturas. Essas espécies aí ficam propagadas. Imagina você vai viajar, compra umas frutas ali para comer, né, no caminho ali na viagem. Depois, lá no outro estado, lá na outra cidade que você tiver, você vai desfazer, vamos supor, ali daquelas sementes ali no ambiente natural, ok? O que você vai estar fazendo? Vai estar dispersando. Então, veja bem, o fruto ali junto com você levou sementes para outros lugares. Então, por isso que o fruto também ajuda na dispersão, na propagação da espécie. Vamos fazer uma atividade agora sobre isso aí. E eu pergunto para você, que relação que nós podemos estabelecer entre uma árvore com frutos, sementes e animais? Tem alguma coisa a ver? Árvore com frutos, sementes e animais. Que relação que a gente pode estabelecer entre esses grupos de seres vivos? Eu vou dar um tempinho para você copiar, anotar no teu caderno de ciências e a gente já volta para conferir. Até já!
E aí, turma, fez o exercício? Vamos conferir aqui então? Pensou bem? Tá meio fácil, né? Tava bem tranquilo de fazer, né? Estabelecer ali uma relação com as árvores frutíferas, aquelas árvores que dão frutos, as sementes que estão ali dentro do fruto e os animais. Que relação tem com tudo isso? Tenho certeza que você mandou bem. Muito bem. Alguns animais, né? Que relação que eles mantêm com essas plantas? Semente, fruto. Bom, primeiro, né? Claro que eles vão se alimentar. Eles vão se alimentar dos frutos que essa árvore disponibiliza. Eles vão ali suprir as necessidades dele. Depois, olha que coisa mais linda, eles vão dispersar essas sementes. Lembra do exemplo que eu falei lá? Vai comprar umas frutas ali para viajar, nós também somos dispersores de semente. O homem é dispersor. E os animais também comem ali uma frutinha, se alimenta, depois ele vai voar, vai para outras terras longínquas e ele vai levar aquelas sementes. Ele vai defecar, aquela semente vai ficar ali no ambiente e com isso vai ter a propagação da espécie e principalmente vai ter novas espécies que vão surgir ali. Então os animais, insetos, pássaros, eles têm essa função de propagar as sementes. Levam até diversos locais onde elas podem germinar e dar origem a outras plantas, novas plantas ou aquela ali mesmo. Então, eles são de grande importância ali para a diversidade desse grande grupo de plantas que são as angiospermas, ok? Muito bem. O que vimos na aula de hoje? Nós vimos o conceito de angiospermas, alguns exemplos de angiospermas, o conceito de plantas herbáceas, o conceito de plantas arbustivas, o conceito de planta arbórea e a funções, né, na verdade, as funções do fruto. Então, esses foram alguns assuntos que nós destacamos e que nós vimos na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!